Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje, segunda parte da planta de fundação da queijaria artesanal, anotação e cotagem. Vinheta. Muito bem, vamos retornar lá no projeto em AutoCAD. Para facilitar o entendimento do desenvolvimento da planta, eu vou deixar o mouse sendo monitorado aqui no canto inferior direito. Eu vou começar com o processo de anotação. Então, vou expandir a ribbon anotação e conferir o estilo de texto. Tem que estar ambientes 1:50 e o estilo de linha de chamada 1:50. Eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada Texto Ambientes. Vou começar a fazer a anotação com os pilares, utilizando para isso linhas de chamada. Então, vou dar um zoom aqui nesse primeiro pilar. Vou lá no comando linha de chamada, cursor na área de desenho. Ele está pedindo para eu especificar um local. Eu vou clicar aqui nesse ponto. Vamos dar aqui um afastamento. Vamos deixar aproximadamente aqui com 50 centímetros de distância e o ângulo em torno de 240 graus. Então, basta digitar arroba 0,5, sinal de menor, o ângulo 240 graus. Enter. O pilar eu vou designar pela letra P, vai ser o pilar 01, espaço. Esse pilar ele tem 0,15 metros de comprimento, 0,15 metros de largura. Vou clicar aqui do lado de fora. Eu vou selecionar a linha de chamada, vou lá na ribbon Propriedades e na cor onde está escrito por camada, eu vou escolher aqui a opção Mais Cores e vou colocar exatamente a cor do pilar, no caso 20. Ok? Pressiono ESC, vou lá no comando Copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar a linha de chamada, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser o meio do pilar. Essa disposição da linha de chamada eu vou repeti-la aqui nesse outro pilar que eu tenho logo aqui em seguida. Vamos diminuir o zoom. Como eu já fiz o desenho previamente, eu sei que essa disposição da linha de chamada vai se repetir nesse pilar que eu tenho aqui no vestiário e nesse outro pilar que eu tenho aqui próximo. Vamos diminuir o zoom e aí eu vou deixar a linha de chamada colada aqui no pilar da extremidade superior esquerda. Clico, Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom. As anotações do pilar eu vou procurar deixar sempre do lado de dentro da planta, bem como a anotação da sapata. As vigas baldrames eu vou procurar deixar a anotação do lado externo da planta. Então, vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho, vou selecionar a linha de chamada desse pilar aqui, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser esse ponto aqui. Segundo ponto de espelhamento vai ser o ponto superior. Excluir objetos de origem? Sim. Comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar a linha de chamada, Enter para finalizar a seleção. Essa disposição de linha de chamada vai se repetir nos dois pilares de baixo. Vamos dar um zoom. Vamos diminuir o zoom. E aí eu vou deixar a linha de chamada colada aqui no pilar entre a sala de maturação e a sala de fabricação. Clico, Enter para finalizar o comando copiar. Vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho, seleciono a linha de chamada, Enter para finalizar a seleção. Vou jogar esse rótulo para cima. Então, primeiro ponto da linha de espelho vai ser essa aqui. Segundo ponto da linha de espelho, basta mover para a esquerda. Vou clicar aqui nesse ponto. Excluir o objeto de origem? Sim. Comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar a linha de chamada, Enter para finalizar a seleção. Eu sei que essa linha de chamada, nessa disposição, vai se repetir no pilar logo aqui embaixo. Então, vou colocar aqui nesse ponto e já vou aproveitar para deixar ele colocado aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando copiar. Comando espelhar, cursor na área de desenho. Como a anotação do pilar vai ficar para o lado de dentro da planta, então eu preciso jogar essa anotação aqui para dentro da sala de maturação. Então vou selecionar aqui a linha de chamada, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade aqui, caminho para cima. Excluir objetos de origem? Sim. Comando copiar, cursor na área de desenho, seleciona a linha de chamada, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade aqui. Eu sei que essa disposição de linha de chamada vai se repetir nesses dois pilares que eu tenho aqui em cima.
e mais nesses dois pilares que eu tenho aqui na barreira sanitária. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom. Agora eu vou atualizar os rótulos dos pilares, então vamos dar um zoom aqui no rótulo de número 2. Vou dar um duplo aqui nesse rótulo. Na verdade, trata-se do pilar 02 e ele tem 0,20 metros por 0,15. Vamos para o próximo pilar. Vamos dar um duplo clique. No lugar de pilar 02, é o pilar 03. E a medida é 0,15 por 0,15. Clico. Vamos lá para baixo. Aqui é o pilar 04. E a medida dele é 0,20 por 0,15. Clico. Pilar 05. Medida 0,20 por 0,15. Aqui embaixo é o pilar 06. E a medida também 0,20 por 0,15. Vamos descer. Pilar 07. E a medida 0,15 por 0,15. Duplo clique. Pilar 08. E a medida 0,15 por 0,10. Aqui pilar 09. E a medida 0,20 por 0,15. Aqui pilar 0,10. E a medida 0,15 por 0,15. Em cima, pilar 11. E a medida 0,20, 0,15. Mais em cima, pilar 12, medida 0,20, 0,15. Pilar 13, medida 0,10, 0,10. Tem que ficar muito atento porque essa medida do pilar aqui está sendo em função da espessura da parede. Vamos lá para baixo. E aqui, por último, é o pilar 14 e a medida 0,20 por 0,10. Clico. Vamos diminuir o zoom. Eu agora vou fazer a parte de anotação das sapatas. Então, vamos começar aqui com a primeira sapata. Em seguida, eu vou lá no botão Texto, Linha Única, Cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto. O ângulo vai ser 0. Vai ser a sapata 01, espaço, abre parênteses. Essa sapata ela vai ter 50 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura por 30 centímetros de profundidade. Enter duas vezes. Vou selecionar o texto. Vou lá no menu de cor do objeto. No lugar da cor por camada, clico em mais cores e vou colocar exatamente a cor da sapata, que é 152. Ok? ESC. Vou lá no comando mover cursor na área de desenho. Vou selecionar o texto, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, eu vou pegar aqui no meio direito do texto. Vamos diminuir o zoom. Ferramenta ou Snap D, Enter. Ponto base vai ser a quina da sapata. A partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar menos 0,05 no X, vírgula, menos 0,05 no Y. Enter. Comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar o texto, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser a quina da sapata. Eu sei que essa disposição do texto vai se repetir na sapata de número 11 e na sapata de número 14. Vamos diminuir o zoom. Vou deixar esse bloco estacionado aqui ao lado da sapata de número 2. Enter para finalizar o comando copiar. Comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar o texto, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o canto superior esquerdo do texto. Ferramenta ou Snap D, Enter. Ponto base vai ser esse ponto aqui. A partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 0,05 no X, vírgula, menos 0,05 no Y. Enter. E aí, com isso, eu evitei que esse bloco de texto ficasse encavalado com o bloco de texto da sapata de número 1. Comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar esse bloco aqui, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio esquerdo do texto. Vamos diminuir o zoom. E aí eu vou deixar colado próximo a essa quina da sapata de número 3. Então, ferramenta ou Snap D, Enter. Ponto base vai ser essa quina aqui.
a partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 0,05 no x, vírgula, menos 0,05 no y. Enter. Enter para finalizar o comando copiar. Comando copiar novamente. Vou selecionar o texto. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser a quina da sapata. Eu sei que essa disposição de texto vai se repetir nas sapatas de número 4 e 5. Então, vamos colar aqui na sapata de número 4 e na sapata de número 5. E vou deixar estacionado próximo aqui a sapata de número 6. Enter para finalizar o comando copiar. Enter eu chamo o comando copiar novamente. Vou selecionar o texto. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio esquerdo desse texto. Ferramenta ou Snap-D. Enter. Ponto base vai ser a quina da sapata. Afasto o cursor a partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 0,05 no x, vírgula 0,05 no y. Enter. Enter para finalizar o comando copiar. E eu agora posso apagar esse bloco que ficou aqui como base. Comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar o texto. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser a quina da sapata. Eu sei que essa disposição de texto vai se repetir aqui na sapata de número 7. E aí eu vou deixar colado aqui próximo à sapata de número 8. Enter para finalizar o comando copiar. Comando mover, cursor na área de desenho. Vou selecionar o bloco. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio direito do bloco. Clico. Vamos subir um pouco o cursor. Ferramenta ou Snap-D. Enter. Ponto base vai ser a quina da sapata de número 8. Afasto o cursor a partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar menos 0,05 no x, vírgula 0,05 no y. Enter. Comando copiar, cursor na área de desenho, seleciono o texto, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui. Eu sei que essa disposição de texto vai se repetir nas sapatas de número 9 e 10, bem como nas sapatas de número 12 e 13. Enter para finalizar o comando copiar. Eu agora vou atualizar os rótulos da sapata, bastando para isso alterar o seu número, uma vez que todas as sapatas têm a mesma medida para simplificar o projeto. Então vamos lá. Vamos diminuir o zoom e eu agora vou fazer a parte de anotação das vigas. Lembrando que a anotação das vigas vai ficar em toda a parte externa da queijaria. Então vamos dar um zoom aqui na região de trabalho. Vou chamar a ferramenta de texto linha única, cursor na área de desenho. O ângulo vai ser 0. O texto vai ser VB, que é a abreviatura de viga baldrame, 01, espaço, abre parênteses. A minha viga baldrame ela tem 0,25 metros de espessura por 0,30 metros de profundidade. Enter duas vezes. Vou selecionar o texto. Vou lá no menu cor do objeto. No lugar de por camada, venho aqui em mais cores e vou colocar exatamente a cor da viga baldrame, que é 212. Ok? ESC. Comando mover, cursor na área de desenho. Vou selecionar o texto, Enter para finalizar a seleção. Vou pegar o meio inferior desse texto. Para isso eu vou usar a ferramenta MID2, Enter. Primeiro ponto do meio vai ser a extremidade esquerda. Segundo ponto do meio vai ser a extremidade direita. Ferramenta ou Snap-D, Enter. Ponto base vai ser o meio da viga. Vou clicar aqui nesse ponto. Afasto o cursor a partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 0,05, sinal de menor, como eu estou indo para cima, o ângulo vai ser de 90 graus. Enter. Comando copiar, cursor na área de desenho, seleciono o texto, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser o meio da viga. Eu sei que essa disposição de texto ela vai se repetir aqui na viga do lado, então vamos colocar ela aqui no ponto, e vai se repetir um pouco aqui embaixo. Vou aproveitar, vou deixar
esse texto colado no meio da viga aqui na lateral esquerda. Enter para finalizar o comando copiar. Vou lá no comando rotacionar, cursor na área de desenho, seleciono o texto, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser o meio da viga, e agora eu vou dar uma rotação de 90 graus. Enter. Comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar o texto, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser o meio da viga. Eu sei que essa disposição de texto vai se repetir nas vigas de baixo. Além disso, essa disposição de texto vai se repetir nessa viga que eu tenho aqui e vai se repetir nessa viga que eu tenho aqui. Só que como o texto ele não cabe aqui dentro entre essas duas sapatas, eu vou usar o comando MID2, Enter. Primeiro ponto do meio vai ser essa quina da sapata. Segundo ponto do meio vai ser a quina da sapata de baixo. Afasto o cursor, Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom. Comando copiar novamente, cursor na área de desenho. Vou selecionar esse bloco de texto que eu tenho aqui, Enter para finalizar a seleção, ponto base, vou utilizar a ferramenta MID2, e aí eu vou pegar o meio entre a extremidade superior esquerda e a extremidade superior direita. Vamos diminuir o zoom, vamos lá para a parte de baixo da planta, ferramenta Snap D, ponto base vai ser o meio dessa viga que eu tenho aqui, afasto o cursor a partir de ponto base, arroba, meu deslocamento vai ser de 0,05, como eu vou para baixo, sinal de menor, o ângulo é de 270 graus. Enter para finalizar o comando copiar. Comando copiar novamente, vou selecionar o texto, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser o meio da viga, eu sei que essa disposição de texto vai se repetir aqui na viga de baixo, nessa viga que eu tenho aqui na lateral, vamos diminuir o zoom, e nessa viga que eu tenho aqui na barreira sanitária. Vamos diminuir o zoom. Vou aproveitar que eu estou dentro do comando copiar e vou copiar esse bloco para o meio dessa viga que eu tenho aqui na sala de maturação. Enter para finalizar o comando copiar. Vou lá no comando rotacionar, cursor na área de desenho, vamos aumentar o zoom. Vou selecionar esse bloco de texto, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser o meio da aresta, e aí agora eu vou dar uma rotação de 90 graus. Enter. Comando copiar, cursor na área de desenho, seleciono o texto, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser o meio da viga, vamos diminuir o zoom, e eu sei que essa disposição de texto vai se repetir aqui na viga do vestiário, nessa viga aqui que eu tenho na barreira sanitária, então para isso aqui eu vou utilizar o comando MID2, primeiro ponto do meio vai ser a quina da sapata de cima, segundo ponto do meio vai ser a quina da sapata de baixo. E por último, eu vou colar no meio dessa viga aqui. Enter para finalizar o comando copiar, vamos diminuir o zoom para dar uma conferida. E eu agora vou atualizar os rótulos das vigas, bastando para isso alterar o seu número, uma vez que elas todas têm a mesma dimensão. Então, vou começar com essa viga aqui, viga 02, e assim sucessivamente. Vamos diminuir o zoom. Eu agora vou começar o processo de cotagem. Eu posso utilizar cotas de tamanho e cotas de posição para poder fazer isso, e ao mesmo tempo pegar cada dimensão dos elementos, mas eu vou optar por fazer a cotagem dos centros desses elementos, ou seja, os centros de pilares. Então vou lá no menu de camadas, vou ativar a camada cotas, vou dar um zoom aqui na região de trabalho, ferramenta cota linear, cursor na área de desenho. Então, vou pegar o centro do primeiro pilar com o centro do segundo pilar. Vou dar um espaçamento.
Ferramenta Snap-D, Enter. Ponto base vai ser o centro desse pilar aqui. Afasto o cursor a partir de ponto base, arroba, eu vou deslocar 0,4. Como eu estou indo para cima, sinal de menor, o ângulo é de 90 graus. Menu cota, continuar. Vou continuar a cota de 3,08 e eu vou clicar aqui no meio desse pilar. Enter para finalizar a cota de 3,08, Enter para finalizar a ferramenta de cota continuar, ou simplesmente eu dou 2 Enters. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho, eu agora vou pegar a distância centro a centro do pilar 1 até o pilar 3. Então vou clicar aqui no meio dessa aresta da sapata 1 e no meio da aresta da sapata 3. Vou afastar o cursor, ferramenta Snap-D, Enter. Ponto base, vou deixar como ponto base a quina da linha de cota. A partir de ponto base, arroba, eu vou subir 0,3. Então, se eu vou subir, sinal de menor, ângulo 90 graus. Vamos diminuir o zoom. Vou fazer a mesma coisa aqui com a lateral. Então, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou pegar aqui o centro desse pilar e o centro do pilar de baixo. Ferramenta Snap-D, Enter. Ponto base vai ser o meio dessa aresta. A partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 0,4, sinal de menor, como eu estou indo para a esquerda, o ângulo é de 180 graus. Enter, vamos diminuir o zoom, ferramenta de cota continuar, cursor na área de desenho. Vou continuar essa extremidade aqui da cota de 2,05. Enter 2 vezes, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar no meio da aresta do pilar de número 3. Ferramenta Snap-D, Enter. Ponto base vai ser essa extremidade aqui da linha de cota. Afasto o cursor. A partir desse ponto, arroba 0,3. Sinal de menor. Como eu estou indo para a esquerda, o ângulo é de 180 graus. Enter. Vamos diminuir o zoom. Vamos lá para a parte de baixo da planta. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Primeiro ponto vai ser o meio dessa aresta. Segundo ponto vai ser o meio da aresta oposta. Ferramenta Snap-D, Enter. Ponto base vai ser o meio dessa aresta da sapata. Afasto o cursor a partir de ponto base. Arroba, eu vou caminhar 0,4. Sinal de menor, como eu estou indo para baixo, o ângulo é de 270 graus. Enter. Ferramenta de cota continuar, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui na sapata de número 10. Enter para finalizar a cota e Enter para finalizar o comando continuar. Não é necessário fazer essa cotagem aqui desse lado, porque a distância entre o centro do pilar de número 9 e o pilar de número 8 é exatamente a distância do centro do pilar de número 6 para o pilar de número 7. Então, vamos continuar cotando aqui na lateral. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar no meio da aresta da sapata de número 10 e no meio da aresta da sapata de número 11. Ferramenta Snap-D, Enter. Ponto base vai ser o meio da aresta do pilar de número 11. Afasto o cursor. A partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 0,4. Sinal de menor. Como eu estou indo para a direita, o ângulo é 0. Enter. Essa distância de 0,4 foi importante para não deixar a cota que eu vou colocar aqui nessa posição encavalar com a anotação da viga baldrame. Então, vou lá na ferramenta de cota continuar, cursor na área de desenho e vou continuar essa extremidade da cota de 2,48. Vou clicar aqui no meio dessa aresta e no meio dessa outra aresta aqui da sapata de número 1. Enter 2 vezes, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar lá na sapata de número 10. Ferramenta Snap-D, Enter. Ponto base vai ser essa quina aqui da cota. Afasto o cursor. A partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 0,3. Sinal de menor, como eu estou indo para a direita, o ângulo é 0. Enter. Vamos diminuir o zoom. Eu agora vou aqui nas plantas que eu tenho aqui na lateral. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Vou copiar o bloco legenda da planta, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser a quina da calçada. Vamos diminuir o zoom. Vamos retornar lá para a planta de fundação. Vou pousar o cursor nesse ponto aqui. A hora que a ferramenta ou Snap Extremidade acender, eu caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos
horizontal. Pouso o cursor na quina da sapata. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Eu vou caminhando até que o rastreador de objetos horizontal se acenda. Esse é o momento de clicar. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos subir um pouquinho o desenho. Vamos dar um duplo clique no bloco legenda da planta. No lugar de planta 03 é a planta 011. E a planta no lugar de corte BB pode ser planta de fundação ou simplesmente fundação. Ok? Vamos diminuir o zoom. Eu agora vou lá na barra de navegação, vou expandir as ferramentas de zoom e vou escolher a ferramenta janela de zoom. Cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto. Vamos subir. E vou clicar aqui nesse ponto para ajustar a imagem à tela. Bem, com isso, nós finalizamos a parte de anotação e cotagem da fundação da queijaria artesanal. No próximo vídeo, iremos atualizar a folha de plotagem e iremos também fazer alguns ajustes no desenho. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever nesse canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!